Olá pessoal, olá meus elétrons, tudo bem minha gente? Tudo bom? Estão se cuidando? Olha lá, cuidado aí com esse coronavírus, tá? Que esse vírus está danado. Então use máscara, tá? Lave as mãos direitinho e vamos ter cuidado com esse vírus. Cuide dos idosos também, tá certo gente? Bem, nosso canal Professor Uchoa, o show de física, traz para você hoje o assunto de termodinâmica. Lembra da termodinâmica? É um assunto muito bacana, tá? Coisas, inclusive, olha só, um desodorante spray, né? Se você acioná-lo, né? Aciona aqui o spray, quando eu toco depois nele, ele está frio. Por que ocorre isso? O que aconteceu? Por que esse desodorante ficou frio, né? O que será? Pois é isso. Nós vamos nessa aula de hoje tratar disto aí e muito mais, tá certo, gente? Nós vamos falar da lei zero da termodinâmica, nós vamos falar das grandezas envolvidas na termodinâmica e vamos falar também da primeira lei da termodinâmica e analisar as situações que envolvem essa primeira lei, tá ok? Então, pessoal, eu peço, fique ligado, assista ao nosso vídeo, indique para os amigos e deixe o seu like, ok? Roda a vinheta aí! Olá pessoal, canal Professor Uchoa, o show de física vai trabalhar agora com vocês a termodinâmica, parte 1, tá ok? Vídeo 1 da termodinâmica. Então veja só, para a gente começar a termodinâmica, vamos imaginar um fenômeno que pode acontecer, digamos, quando uma bala é atirada, né, por uma arma, atira uma bala contra a parede, o que acontece? Nós vamos ter um fenômeno em que esse projétil, ao sair do cano da arma, ele vai atingir a parede, vai perfurar a parede, sofrendo a ação aqui de uma força contrária ao movimento dele. Com isso, o projétil ele vai se desgastar e aquecer. Então, que fenômeno nós vamos observar aqui? Ora, quando a bala, né, o projétil, sai da arma, ele sai com energia cinética, que é uma energia mecânica. Essa energia mecânica, quando ele bate na parede e se aprofunda na parede até um certo ponto, essa energia mecânica ela é convertida em calor, né? Em calor, a bala se deforma e ainda vai sofrer um aquecimento. Perceba aí, ela vai ficar aquecida. Então dá para nós percebermos que a bala vai passar a ter uma energia térmica, né? Uma energia térmica porque ela vai ficar aquecida, vai passar a emitir calor, certo? Por conta do atrito que ela vai perfurando aqui a parede. Então nós temos uma ideia de que a energia cinética da bala foi convertida em parte em calor. Aqui é uma situação que nós podemos dizer que a termodinâmica trata, tá? Da conversão de uma energia em calor, uma energia que no caso é energia mecânica, ok? Então nós vamos trabalhar a termodinâmica pensando ideias parecidas ou semelhantes com essa. Vamos lá. Veja só, nós vamos tratar aqui então da seguinte ideia, que uma energia mecânica pode ser convertida em energia térmica e a recíproca é verdadeira, né? A gente também pode ter situações que a energia térmica seja convertida em energia mecânica, né? Pegando aquela ideia de Lavoisier, diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, energia mecânica pode ser transformada em energia térmica e a recíproca também é verdadeira. E quem trabalha na física essa ideia é o assunto de termodinâmica, ok? Sendo assim, nós podemos dizer que a termodinâmica ela está relacionada basicamente com três grandezas físicas, tá ok? Está relacionada, pessoal, com a grandeza física, que é a quantidade de calor, que nós vamos representar pela letra Q maiúscula, a quantidade de calor que um gás pode receber ou ceder, né?
está relacionada com a possibilidade da realização de trabalho pelo gás ou sobre o gás, certo? E também a termodinâmica vai trabalhar as ideias da energia interna do gás, né, que a gente representa pela letra U. Então, a energia interna do gás também pode ser trabalhada aqui na termodinâmica. Então, nós podemos trabalhar a quantidade de calor, o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás e a energia interna ou a sua variação, né, a energia interna das moléculas da substância que compõe o gás, certo? Então, pensando nisso, vamos ver aqui algumas particularidades, falar de cada uma dessas três grandezas físicas. Vamos começar aqui primeiramente pela energia interna, que vamos representar pela letra U. A energia interna do gás, nós já comentamos lá na teoria cinética, que está relacionada com a energia cinética média das moléculas, né? E também a capacidade da molécula vibrar em torno do ponto. Está relacionado com a sua vibração e o seu movimento de translação, tá certo? Então, essa energia interna ela pode ser calculada, trabalhada. Vamos ver como. Observe só, nós tínhamos visto pela lei de Joule que a energia interna das moléculas de uma substância ela tem relação com a temperatura, tá? Nós vimos lá em uma aula anterior que essa energia interna ela é igual a 3,5 de nRT, onde o N é o número de mols da substância, né? O R nós temos exatamente a constante universal dos gases, tá? E T a temperatura. Então nós podemos dizer que a energia interna é 3,5 de nRT para as moléculas de um gás. Só que essa energia interna ela vai depender da temperatura, né? E de que maneira? Vamos ver então. Olha só. Nós podemos dizer que se a temperatura do gás aumentar, ou seja, ele for aquecido, nós vamos ver que a energia interna, por ser diretamente proporcional à temperatura, quando a temperatura aumenta, isso quer dizer que a variação da energia interna vai ser positiva, ou seja, a energia interna das moléculas do gás vai aumentar também, certo? Se ela é positiva, quer dizer que a energia interna final é maior do que a inicial. Por outro lado, se a temperatura do gás diminuir, né, ele tiver redução da temperatura, nós podemos afirmar que a variação da energia interna também vai ser diminuída, ou seja, a variação da energia interna será negativa, né? Porque a energia interna, se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, sendo assim, se a energia interna final das moléculas for menor do que a inicial, a variação dessa energia interna será negativa. Por outro lado, nós podemos dizer também que se não tiver variação na temperatura, ou seja, se a temperatura for mantida constante, que seria o caso de uma transformação isotérmica, né, no gás, então, quando tem a temperatura constante, nós podemos afirmar que a variação da energia interna é nula. Se não tem variação da temperatura, não vai variar a energia interna. Então, as moléculas elas não vão ter sua energia interna variável, certo? Quando for uma transformação isotérmica. Sendo assim, nós podemos afirmar também, né, usando a equação de Clapeyron, né, podemos dizer que a energia interna das moléculas de um gás ela é 3,5 de nRT, mas lembrando da equação de Clapeyron, né, ou Clapeyron, nós podemos dizer que o nRT é igual ao produto pressão vezes volume. Então, a energia interna das moléculas de um gás pode ser 3,5 de nRT ou pode ser igual, substituindo isso, pode ser igual também a 3,5 de PV, que é o produto entre a pressão do gás e o volume do gás. Ok? Vamos adiante. Pois bem, vamos ver então agora o segundo item. Vamos observar, né, estudar aqui a grandeza física chamada trabalho. O trabalho de um gás que possa um gás realizar ou possa ser realizado pelo gás é representado pela letra grega de nome tal, é o tal maiúsculo, certo? Então nós sabemos que o trabalho ele pode ser calculado como sendo o produto entre a pressão e a variação do volume do gás, certo? Trabalho é pressão vezes variação de volume do gás.
Sendo assim, vamos imaginar aqui essas duas situações. Na situação da esquerda, imagine que um recipiente tem um êmbolo móvel e esse êmbolo vai sofrer a ação de uma força externa que vai comprimir o gás, certo? Nesse caso aqui, quando há a compressão do gás, veja que o êmbolo baixa, né? E quando o êmbolo baixa, há uma redução no volume. Nesse caso, nós dizemos que está sendo realizado um trabalho sobre o gás, tá? O gás está sofrendo a ação de um trabalho nesta compressão. Do mesmo modo, aqui nesta outra figura, nós vemos uma situação contrária. Veja só, o mesmo êmbolo, só que agora o gás é quem vai empurrar o êmbolo de um certo deslocamento. Ó, aqui ele desceu, aqui ele subirá. E o gás, ao empurrar, as moléculas do gás, ao empurrar esse êmbolo, nós vamos então perceber que existirá uma expansão desse gás. Se vai haver uma expansão, está também sendo realizado por essa força um trabalho, né? A força está realizando um trabalho, fazendo com que o êmbolo suba e fazendo com que o gás se expanda, ou seja, o volume do gás vai aumentar. Então, nesse caso aqui, o trabalho é realizado pelo gás, pelas moléculas do gás que fazem com que haja uma expansão. E aí nós temos a movimentação, a subida do êmbolo. Agora, quando sobre o gás é realizado um trabalho de um agente externo, aí nós temos a compressão do gás, porque o trabalho vai ser realizado sobre o gás, tá bom? Então aqui é sobre o gás e aqui é pelo gás, ok? Sendo assim, pessoal, nós podemos analisar da seguinte maneira. Nós podemos dizer que quando o volume do recipiente aumenta, olha o caso aqui na segunda figura. Quando o volume aumenta, a variação do volume é positiva, ou seja, o volume final é maior do que o inicial. Se essa variação é positiva, por essa expressão, nós vamos dizer que o trabalho também é positivo, certo? Se esse trabalho é positivo, todas as vezes que o trabalho é positivo, que é este caso, nós vamos lembrar de duas coisas. Quando o trabalho é positivo, é porque aconteceu com o gás uma expansão, certo? E se essa expansão aconteceu, foi o gás quem realizou isso aí, ó. Foi um trabalho realizado pelo gás. Então, o gás realiza um trabalho, olha só. A força das moléculas do gás vão fazer esse êmbolo expandir, tá certo? Então, se o volume aumenta, variação volumétrica positiva, nós vamos ter uma temperatura, o trabalho realizado positivo, então é um trabalho realizado pelo gás, porque ocorreu uma expansão do gás, certo? Por outro lado, se o volume diminui, que é nesse primeiro caso aqui, quando o volume diminui, nós vamos ter uma variação volumétrica negativa, porque o volume diminuiu, ou seja, o volume final é menor do que o volume inicial, né? Houve uma redução. Então, com isso, nós podemos dizer que o trabalho também vai ser negativo. Ó. Se o ΔV é negativo, a variação do volume, então o trabalho será negativo. Quando o trabalho é negativo, que é nesse caso, é porque ocorreu o quê? O que a gente chama de compressão. Toda vez que acontece uma compressão, é porque está sendo realizado um trabalho por um agente externo, veja aqui a força atuando sobre esse êmbolo, e esse agente externo faz com que seja realizado um trabalho sobre o gás, tá ok? Na compressão, nós temos o trabalho realizado sobre o gás. Na expansão, é um trabalho realizado pelo gás. Aqui, ó, pelo gás, e na compressão, sobre o gás, tá certo? Mas e se acontecer de a transformação gasosa não ter variação de volume, ou seja, se o volume for considerado constante, como ocorre, por exemplo, numa panela de pressão, né? Numa panela de pressão, o gás que ali está confinado junto com o alimento, ele não vai variar o volume, ó, o volume é constante. Se o volume não varia, nós vamos ter uma variação do volume nula, porque o volume final é igual ao inicial. E se essa variação do volume é nula, podemos então dizer, pela equação lá, que o trabalho também vai ser nulo. Ou seja, não teremos nenhum trabalho sendo realizado pelo gás ou sobre o gás. Ok, pessoal? Então aqui fica
aula de termodinâmica, parte 1, e recomendo, assistam a parte 2 de nossa aula, tá ok? Esta é a parte 1, a parte 2 vem logo em seguida, está aí no nosso canal Professor Shoa, o show de física. Um abraço a todos e vamos lá assistir agora a parte 2. Até logo mais.